o verdadeiro significado da Santa Missa, o sobrenatural que não vemos. Mãe, o que é a Santa Missa? Porque eu já escutei falar, não sei se é verdade, né, mas já escutei falar que a missa ela é muito mais espiritual do que físico, tipo, é como se o que a gente vê ali não é só tudo isso, isso é verdade? É verdade. Acontece muito mais coisas na missa que a gente não consegue ver. Se a gente conseguisse ver, eu acho que seria magnífico. Mas o verdadeiro significado da Santa Missa é de fato ali a paixão de Jesus. A cada missa acontece a morte e ressurreição de Jesus. A cada missa a gente lembra do sacrifício de Jesus no Calvário, porém de forma incruenta. O que é isso? Ou seja, né, sem o derramamento de sangue de fato. Mas ali Jesus se faz presente a cada missa. Então, se na Santa Missa acontecem muito mais coisas do que aparenta, então deve ter muito significado nas coisas que acontecem. Por exemplo, no início lá, quando a missa começa lá na entrada, não começa? Mais ou menos. A gente tem a procissão de entrada e ela tem um significado. A procissão de entrada é como se fosse a peregrinação rumo ao Calvário, onde Jesus guia. E o padre ali, no caso, na procissão, é a persona de Jesus, né? Até por isso que o correto é o padre não entrar sorrindo e cumprimentando. Porque se ele é Jesus indo para o Calvário, ele está indo para ser crucificado, ele não vai ficar ai, ai, né? Imagina a cena de Jesus carregando a cruz, indo para o Calvário para ser crucificado. Era uma cena triste, né? E dolorosa, porque Jesus carregava a cruz, caía. Então, a procissão de entrada, ela é essa representação da ida até o Calvário, né? É uma peregrinação que faz. E o padre ali, ele representa Jesus. Então, por isso que muitas vezes, em algumas igrejas, né, que são mais tradicionais, que vivem de fato tudo isso, você vê que o padre entra mais sério olhando para o altar, porque ele está indo para o Calvário, ele sabe da missão dele, ele está indo, então ele olha, ele foca no altar. E tem outras igrejas que não, né? O modernismo que está aí na nossa igreja, infelizmente, que as pessoas querem fazer como querem. Alguns padres entram cumprimentando e dão a mão e sorriem. Mas se você for pensar na essência, que é esse sobrenatural que a gente não vê, não tem como sorrir nesse momento. É um momento doloroso, é um momento triste, onde Jesus vai se entregar. Então essa peregrinação. Mas ainda não é o início da missa, ainda tem... O início da missa não é bem aí na entrada, é uma procissão, mas a missa começa de fato mais à frente. A missa não começa na procissão de entrada, onde que ela começa? A Santa Missa, ela inicia de fato na Santíssima Trindade. É onde ela é oferecida ao Pai por Jesus no Espírito Santo. É ali que se inicia a Santa Missa. É o início de tudo. Se o padre está ali representando Jesus na procissão de entrada, quem que pode estar ali com ele junto da procissão? Então, além do padre, quem entra na procissão é a equipe litúrgica, né? São as pessoas que podem entrar junto com o padre, que seriam os ministros, os coroinhas, os acólitos, né? Você é acólito, e os leitores, que vai fazer a parte da liturgia. Esses que entram junto com o padre ali e fazem essa representação da peregrinação, porque Jesus não andou sozinho na peregrinação até o Calvário, né? Tinha uma multidão com ele. E no caso ali, o corpo litúrgico representa essa multidão que seguiu junto com Jesus. Então, na procissão de entrada, acontece muito mais do que só uma procissão.
não começa a missa ali, e a missa não é só o que aparenta ser, tem muito mais por trás daquilo. Isso mesmo. Então, deve ter muitos outros símbolos por trás. Eu lembro também que o padre beija o altar quando ele sobe, depois da procissão de entrada, ele sobe no altar e ele beija o altar. Tem algum simbolismo por trás disso ou não? Esse beijo no altar, ele significa a reverência que o padre tem. É um sinal de reverência. Porque o que é o altar? O altar é o local mais sagrado que tem ali. É onde vai fixar a cruz de Jesus. É onde vai ser derramado o sangue, de forma incruenta, que nem eu falei no início, né? Não vai ter sangue de fato ali. Mas o altar é sagrado, é onde vai ser fixada a cruz. Por isso que todo altar tem uma cruz ali no centro. Bem no centro dela tem uma cruz. Representa lá a cruz de Jesus lá no Calvário, onde ele foi crucificado. E o sacrifício vai ser feito ali. Então ele beija o altar em forma de reverência ao sagrado. Então o altar é só aquela mesa ali? Eu pensava que era todo aquele negócio lá com as escadas. Não, é só a mesa. Aquele espaço lá em cima, ele se chama, na verdade, presbitério. Nossa! É presbitério. E o correto é somente a equipe litúrgica subir lá em cima. As pessoas não poderiam subir lá. Segundo as normas da nossa igreja, como é um local sagrado e como é o padre que celebra o sagrado ali, né? E o corpo litúrgico que está ali auxiliando o padre. Então, seria somente essas pessoas que poderiam subir ali em cima do presbitério, não do altar. Se você subir no altar, você vai subir em cima da mesa e não pode. Mas, justamente por esse zelo, por esse cuidado com o sagrado, né? Mas a gente sabe, as pessoas sobem, às vezes até mesmo por falta de orientação, de não saber que não pode ficar subindo lá em cima, né? Mas é uma questão de zelo mesmo, porque vai que acontece alguma coisa, né? A gente sabe que às vezes pode acontecer acidentes, mas é isso, é o presbitério, é todo aquele espaço, e o altar é a mesa onde Jesus vai se oferecer, vai em sacrifício ali por nós. Sobre a hora do perdão, eu sempre tive essa dúvida. Na hora do perdão lá, ele perdoa os seus pecados. Mas se ele está perdoando seus pecados, então você não precisa necessariamente ir na confissão, né? Fico feliz que você esteja interessado em saber mais da missa. Isso é bom para você poder participar da Santa Missa de forma mais intensa mesmo. Quando a gente conhece, a gente sabe como participar. O perdão na missa, ele não substitui a confissão, viu? Não é porque você fez o ato penitencial lá que você não precisa confessar. Por quê? Porque o perdão da missa, ele apaga os nossos pecados veniais, aqueles pecadinhos leves. Então, na hora que o padre faz o ato penitencial da missa, você é perdoado dos pecados veniais para poder participar da missa com a alma mais leve, né, mais limpa. Mas se você tiver com algum pecado mortal, você não vai ser perdoado nesse momento. Você precisa da confissão. Então, o ato penitencial é fundamental na missa para preparar a nossa alma, para preparar o nosso coração, para poder participar ali do santo sacrifício, né, que é a Santa Missa, mas ele não substitui a confissão. Nesse momento do perdão na missa, ele pode ser feito de maneira mais agitada e alegre, ou ele tem que ser mais reflexivo e silencioso? Porque eu já vi desses dois tipos em igrejas diferentes, né? As duas eram católicas, mas elas fazem de jeitos diferentes. Os dois estão certos ou só uma tá? Essa tua pergunta me fez lembrar da primeira fala de Jesus quando ele foi crucificado. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Me diz como que a pessoa consegue se recolher
né, no seu interior, pensar nos seus erros, se você tá lá cantando, pulando, eu acho que não tem uma coerência aí. Para você se recolher, olhar para o teu interior e pensar nos teus erros, é um momento de reflexão. Como que você vai pedir perdão para Deus se você tá ali pulando alegre? Não bate, não fecha. Então eu acho que tem que ser um momento mais tranquilo. É um momento de você se voltar para dentro de si e pensar no que você está errando, e nesse momento você vai pedir perdão a Deus. E Deus vai te perdoar, desde que o teu pecado não seja um pecado mortal. Se você cometeu algo muito grave, você deve buscar o sacerdote. Agora, se você cometeu pecados veniais, você vai nesse momento se recolher e se arrepender do que fez e pedir perdão para Deus, e nesse momento você sim recebe a absolvição para você já ficar com a alma limpa para poder receber Jesus depois na Eucaristia. Tá, então depois da hora do perdão, que tem que ser um momento mais reflexivo, calmo, você tem que pensar nos seus pecados e se arrepender deles. Depois disso vem o glória. O glória tem que ser agitado, aí você pode pular, dançar e bater palma na missa, né? E aonde que está escrito que o glória é uma festa para você fazer tudo isso que você falou aí? O glória, ele é cantado, mas ele é uma oração. E é uma oração, inclusive, que não pode ser mudada. A letra dela tem que seguir a risca conforme está lá no missal. Muitas equipes de canto aí até mudam, né? A letra, cantam outras coisas, mas não pode, isso é errado. E glorificar a Deus não significa você sair dançando, pulando, cantando ali. Você está exaltando Deus e reconhecendo que Deus é Deus. Então, o glória nada mais é do que uma oração de louvor a Deus, reconhecendo o que Ele é, tudo que Ele é para nós, tudo que Ele representa para nós, não só pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é de fato. A figura Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E o glória ainda faz parte da Santa Missa. O glória ainda está dentro do rito do santo sacrifício. Então, não pode ter essa quebra. A gente começou a missa ali numa peregrinação rumo ao Calvário, a gente se recolheu, fez o perdão, aí de repente começa a dançar na missa, aí já perdeu todo o foco da missa. Então, assim, pode ser um pouquinho mais animado? Pode, só assim, essa questão, bater palma, a gente não vai bater palma porque a gente está celebrando o santo sacrifício, a gente não vai bater palma, né, para Jesus que vai ser crucificado. A gente glorifica a Deus por Ele ter nos enviado a salvação. Mas isso não quer dizer que a gente precisa fazer festa na missa. Então a gente tem que cuidar muito com os gestos que a gente faz. Essa questão de bater palma, não existe isso no missal romano. Essa questão de você ficar erguendo os braços, isso não existe no missal romano também. Então a gente precisa seguir a liturgia como ela é de fato, como ela sempre foi celebrada. São mais de 2000 anos de liturgia, de missa, né? E não é agora que a gente vai querer fazer do nosso jeito. A nossa igreja é una, quer dizer, em todo lugar do mundo que você for, vai estar sendo celebrada a mesma coisa e da mesma forma. Então a gente não pode mudar um rito que vem lá dos nossos antepassados lá e foram seguindo até hoje. A gente precisa manter essa tradição para que a nossa igreja não se perca aí no meio desse modernismo que estão querendo colocar lá dentro. Ela é tão bonita, o rito da missa é tão bonito, é tão rico, é tão espiritual, assim, a gente consegue se conectar com Deus de uma forma tão intensa na Santa Missa, se a gente conseguir realmente entender cada parte da missa ali, a gente consegue ter uma conexão muito forte, a gente consegue realmente entender, ver aquilo que a gente não enxerga com os nossos olhos, mas vê com o coração.
Eu lembrei que depois do Glória tem a oração da coleta, mas como assim a oração da coleta? A coleta não é na hora do ofertório? Não, são coletas diferentes. Essa oração, né? Quando logo termina o Glória, o padre fala, oremos. Aí você já percebeu que ele faz um minutinho de silêncio? É para as pessoas poderem se recolher, ficar, né? Entrar no espírito de oração. E nesse momento o padre recolhe todos os pedidos da Assembleia, todas as intenções que foram lidas lá no início da Santa Missa e entrega a Deus. Por isso coleta. Ele recolhe tudo aquilo que foi pedido e colocado como intenção e entrega ao Pai através da oração. Por isso se chama coleta. Mais um motivo para a gente não estar eufórico na hora do Glória. Porque tudo tem uma sequência, até um ritual que vai te preparando para algo. É algo sequencial, a gente não quebra ali, né? Tá lá recolhido para o perdão, aí fica eufórico no Glória, depois se recolhe de novo para a oração. Não, é uma sequência, a gente precisa estar de corpo e alma na missa do início ao fim, então a gente não pode dispersar dessa maneira. Por isso que não pode ser tão agitado o Glória, porque logo em seguida o padre faz essa oração oferecendo os pedidos a Deus e a gente vai passar para a próxima parte, que é a liturgia da palavra, que a gente vai escutar a palavra de Deus, né? Através das leituras que vão ser lidas. Então, é um momento que a gente precisa estar ali concentrado, focado. Se a gente estiver eufórico, a gente começa a dispersar, começa a pensar em mil e uma coisa. Quando toca muito o nosso emocional e começa a sair da razão, a gente começa a ficar lá, começa a vir um monte de pensamento na cabeça, aí a gente já quer conversar com Deus, o nosso íntimo, mas ali Deus quer falar com nós. A gente precisa estar prestando atenção também. Liturgia da palavra. Por que algumas leituras são feitas enquanto o povo está sentado, mas na hora do evangelho o povo levanta? É o tal do senta, levanta, que muita gente não entende. As primeiras leituras que são feitas, geralmente no domingo a gente tem 3 leituras, durante a semana a gente reduz para 2. Mas essas leituras que são feitas, primeira leitura, salmo e segunda leitura, elas são leituras mais catequéticas ou proféticas. Já o evangelho é o próprio Jesus falando com nós. Tanto é que antes do padre ler o evangelho, ele fala a proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo, aí vai o evangelista, né? Segundo Marcos, Mateus, Lucas, João. Então é próprio Jesus falando com nós, ele narra a história de Jesus. E nesse momento o Espírito Santo desce sobre o sacerdote e ali é como se não. No momento que o Espírito Santo desce sobre o sacerdote, é o próprio Jesus falando com nós através da boca do sacerdote. Então no momento, ele leu o evangelho e ele vai falar conosco, ele vai nos orientar, nos exortar, nos instruir com a sua palavra, é o próprio Jesus que está ali falando conosco. Então, em respeito a essa palavra, uma forma de reverência, a gente fica em pé. Tá, e depois da homilia, o padre reza o creio. Tem algum motivo para isso? Não é o padre que reza, você também tem que rezar junto. Todo mundo reza. Por que a gente reza? A gente responde a palavra de Deus que foi proclamada, reafirmando a nossa fé. O que é o creio? É a profissão de fé, onde a gente professa a nossa fé na igreja em tudo aquilo que está sendo celebrado. Por isso que a gente reza em respeito a tudo aquilo que foi falado, a palavra de Deus. Mas não é só o padre, viu? Você tem que rezar junto. Se você está falando que é o padre que reza, tá errado. Todo mundo tem que proclamar, você tem que reafirmar ali que você acredita na fé católica. O assunto está muito interessante, eu mesmo quero saber mais sobre a Santa Missa. E se você também quiser ver, fique conosco para a segunda parte. Já vá deixando aí nos comentários
se você já sabia dessas curiosidades e se você ainda tem alguma dúvida sobre, e já vai deixando também o seu like para a gente saber que você está gostando desse conteúdo. Te esperamos no próximo vídeo. E não se esqueça, Evangelizar evangelizar é a é nossa nossa missão. missão.